A Bíblia diz que os seus discípulos estavam reunidos em um lugar e estavam tristes e estavam com medo, porque o seu mestre havia partido, o seu mestre havia morrido e eles estavam com medo e sem saber o que fazer. Só que diz a palavra que na manhã do terceiro dia, o nosso mestre, o nosso amado Jesus Cristo, ressuscitou de entre os mortos. Ele apareceu a Maria Madalena, apareceu a outras mulheres e, enfim, apareceu aos seus discípulos quando eles estavam reunidos em uma casa e, de repente, com as portas fechadas, janelas fechadas, o Senhor Jesus, de repente, simplesmente aparece dentro daquele lugar, daquele ambiente, sem ao menos precisar que a porta se abra para que ele entre. Louvado seja o nome do Senhor, porque para o nosso Deus não há barreiras, para o nosso Deus não há limites, para o nosso Deus nada é impossível. Diz a palavra que o Senhor Jesus lança-lhes em rosto a incredulidade, a dureza do seu coração, porque eles não haviam crido quando as mulheres falaram que viram o Senhor Jesus ressuscitado. Jesus então libera uma palavra sobre a vida deles, dizendo: olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui eu começo agora a introdução dessa mensagem para você entender e logo após orarmos com base nessa palavra que nós estamos ministrando neste momento. O versículo de número 17 diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, primeiro sinal, falarão novas línguas, segundo sinal, pegarão nas serpentes, terceiro sinal, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, esse é o quarto sinal. O quinto sinal, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja o nome do Senhor. São alguns sinais que o Senhor Jesus Cristo ele liberou sobre a vida dos seus servos para aqueles que creem, para aqueles que seguem, para aqueles que cumprem o ídolo do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou falar de todos os sinais aqui porque não vai dar tempo, senão a mensagem vai ficar muito longa, haja vista que nós ainda vamos orar daqui a pouquinho. E eu não quero te enfadar, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você venha focar na mensagem e venha receber a fé necessária para estar entrando em oração e buscando a face do Senhor neste momento tão abençoado que o Senhor nos proporciona em sua presença. O primeiro sinal aqui desse texto que o Senhor Jesus revela para os seus discípulos é: em meu nome expulsarão os demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Eu meditando nessa palavra e analisando o histórico da vida do Senhor Jesus aqui nesta terra, registrado nos evangelhos, nos 4 evangelhos, Marcos, Mateus, João, Lucas, de forma organizada, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, onde cita, onde fala especificamente da vida do Senhor Jesus Cristo, de tudo aquilo que ele falou, de tudo aquilo que ele ensinou e de tudo aquilo que ele fez na face desta terra quando estava conosco em carne e osso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, analisando a história, a biografia, a vida do nosso mestre, do nosso amado Salvador Jesus Cristo, nós podemos perceber, louvado seja o nome do Senhor, que o ministério do Senhor Jesus Cristo foi marcado com poder, sinais, prodígios e maravilhas. E uma das coisas que nos chama a atenção no ministério do Senhor Jesus na face desta terra é que o Senhor Jesus Cristo ele travou uma luta ferrenha contra o império das trevas. Aonde o Senhor Jesus Cristo chegava, o mal batia em retirada, de maneira que demônios convulsionavam, espumavam, rolavam no chão e clamavam, rangendo os dentes, pedindo que o Senhor Jesus não os lançasse para o abismo. Louvado seja o nome do Senhor. E reconhecendo o senhorio do Senhor e dizendo que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso aqui é interessante, que até o inferno ele entende e reconhece que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Mestre, que Jesus é o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. É o Messias, o ungido de Deus. E muitas pessoas hoje não reconhecem isso. Muitas pessoas têm o coração endurecido, a mente entenebrecida, os olhos cegos espirituais e não reconhecem o senhorio, a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja bem, entenda bem que o ministério do Senhor Jesus ele foi marcado
foi marcado com sinais e prodígios e maravilhas. E uma das coisas que acontecia no ministério do Senhor Jesus era a expulsão de demônios, de espíritos malignos que atormentavam vidas, pessoas, lugares, ambientes. O Senhor Jesus, ele destruiu as forças das trevas, destronou, louvado seja o nome do Senhor, o império das trevas. Aleluia! É por isso que o Senhor Jesus, ele diz que em meu nome expulsarão os demônios. O Senhor Jesus dá uma ordem para os discípulos partirem, para os discípulos seguirem pregar o Evangelho, mas os discípulos precisavam entender que nós estamos em uma batalha espiritual e nesta batalha espiritual deve haver a expulsão de demônios. Então eu gostaria que você entendesse alguns textos que eu vou deixar aqui para a nossa meditação, que existem espíritos malignos, que a função deles é especificamente atrapalhar o ministério que o Senhor tem em nossa vida. Então, se você, meu irmão e minha irmã, tem uma chamada de Deus, se você, minha irmã e meu irmão, tem algo de Deus na sua vida, deseja que os sinais te acompanhem. Primeira coisa que você tem que entender, os sinais só seguem aqueles que estão em movimento. Crente parado não tem sinal em sua vida. Para que algo te siga, você precisa estar em movimento. Será que você consegue entender isso? Não tem como você estar parado na igreja, na casa do Senhor, sem se movimentar, sem fazer nada em prol do reino e querer que os sinais venham te acompanhar. Isso não existe. É necessário você estar em movimento, fazer alguma coisa para o Senhor, desempenhar alguma função no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que nós precisamos entender é que os sinais são feitos no nome de Jesus. É no nome de Jesus que os demônios são expulsos. E para repreender esses espíritos malignos, às vezes você pensa que expulsar o mal é expulsar da vida das pessoas. Não, não é somente isso. Você expulsa o mal do ambiente, você expulsa o mal de coisas, você expulsa o mal da mente das pessoas, sem que ao menos elas precisem estar manifestadas. Às vezes nem sempre o adversário vai se manifestar, mas é necessário repreender o mal para que a obra do Senhor venha crescer e venha expandir. Existem alguns espíritos, existem algumas atuações do inimigo que muitas pessoas desconhecem, mas eu quero trazer para você aqui, para você entender. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 13, vai contar a história de uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Aquela mulher andava encurvada. Todos os sábados na sinagoga, ela entrava para ouvir a palavra e durante 18 anos, aquela mulher estava com aquela situação. Só que num belo sábado, Jesus, ensinando a palavra, trouxe aquela mulher para o meio, repreendeu aquele espírito de enfermidade, aleluia, oh glória, e aquela mulher se endireitou e ficou curada. Eu vou colocar aqui na tela para você entender e para você acompanhar esse texto lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Olha o que diz a palavra a partir do versículo de número 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. Observe, ela tinha um espírito de enfermidade. Era um demônio. Era uma atuação maligna que fazia com que aquela mulher ficasse encurvada. O texto diz, a continuidade, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero que você entenda, existem espíritos de enfermidade que precisam ser repreendidos. Você precisa entender que existem algumas enfermidades que são causadas por espíritos malignos. Veja bem, nem toda enfermidade é causada por espírito maligno. Nem toda enfermidade é causada por demônios, mas existe sim enfermidades causadas por espíritos malignos, enfermidades que o médico não consegue diagnosticar, o doutor não consegue saber o que está acontecendo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos, ele repreende o mal, aleluia, ou glória, sem ao menos precisar passar por cirurgia. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que você e eu precisamos entender,
existem espíritos malignos que influenciam pessoas e nós precisamos repreender. Às vezes você está traçando uma briga, uma luta, uma discussão com algumas pessoas e você acha, por que a minha mãe ficou assim comigo? Por que meu esposo ficou assim comigo? Ou a minha esposa? Por que meu filho está agindo dessa maneira de repente? Por que meu pai está me tratando dessa forma? E às vezes a gente começa a criar uma luta, uma batalha pessoal com aquela pessoa. Só que meu irmão e minha irmã, entenda que existem espíritos malignos que influenciam pessoas. Às vezes não é a pessoa, mas é um demônio, uma ação demoníaca que está por detrás daquilo ali ou daquela pessoa, tentando atormentar a sua vida, fazer você sair da graça, fazer você perder a fé, perder a esperança, a santidade. E eu quero que você entenda, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, vai contar a história do apóstolo Pedro. Eu acho isso sensacional, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele pergunta para os seus discípulos o que o povo estava pensando ao seu respeito. O que eles dizem de mim? E eles disseram, alguns dizem que é João Batista, Jeremias, ou Elias, ou um dos profetas. Jesus chega para eles e fala assim, e vocês? O que vocês dizem de mim? E Pedro, saltando, disse, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia Pedro e fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Mas o interessante é que lá na frente Jesus fala assim, olha, é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que o Filho do Homem morra, é necessário que o Filho do Homem venha sofrer. Aí Pedro chama Jesus à parte e fala, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo, não pode fazer isso, Senhor, contigo mesmo, não dá, Senhor, o Senhor não pode morrer. E de repente o Senhor Jesus repreende o apóstolo Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Olha que coisa extraordinária, meu irmão. Olha que palavra extraordinária. Pedro foi usado pelo Espírito Santo, horas depois foi usado pelo adversário. Então eu quero que você entenda isso. Pedro andava com o Senhor Jesus, foi usado pelo Espírito Santo e horas depois foi usado pelo adversário. Isso acontece ou pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós, se dermos lugar, se não vigiarmos, estamos sujeitos a falar o que não devemos, a dar lugar ao adversário, a emprestar a boca para o inimigo, mas a poder no nome de Jesus. O Senhor está nos dando um alerta neste momento para que nós venhamos entender as artimanhas do adversário. Você está conseguindo entender, meu irmão? Está conseguindo entender, minha irmã, que existem espíritos que influenciam até pessoas que são crentes, servos do Senhor, pessoas que são homens e mulheres de Deus. Se não vigiar, vai acabar emprestando a boca para o adversário e isso pode te atormentar. Mas o que você deve fazer? O que eu devo fazer? Não fique triste com a pessoa, não. Repreenda a ação maligna que está por detrás daquilo ali. Repreenda aquele mal que está por detrás daquilo ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh glória, aleluia. Então o Senhor Jesus fala que os sinais seguirão aos que crerem. E um dos sinais, é claro que não dá para falar de todos. Depois a gente grava uma mensagem aqui falando desses sinais, dando detalhes desses sinais. Louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor Jesus venha nos enriquecer na sua palavra. Mas hoje vamos falar apenas desse sinal e vamos orar. Aleluia. Um dos sinais é, em meu nome expulsarão demônios. Meu querido e minha querida, você precisa entender que existem espíritos malignos que às vezes estão no ambiente, trazendo tristeza, o mal-estar. Você chega, sente aquele mal-estar, não sabe o que está acontecendo. Eu não sei por que eu estou assim, por que eu dormi bem e acordei mal, o que está acontecendo? Meu irmão, isso é batalha espiritual, isso é uma ação do mal. Repreende isso no nome de Jesus. É para você ordenar, falar no nome de Jesus que o mal vai embora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário fé, é necessário você acreditar que Deus nos deu poder. E é no nome de Jesus, não é no meu nome, não é no seu nome, não é no nome de nenhum líder religioso, não. É no nome de Jesus. O diabo se sujeita ao nome de Jesus. Então é no nome de Jesus que o mal vai embora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Oh glória, aleluia. Creia na sua vitória. O Senhor entrou com providência hoje na sua vida para te garantir a vitória. Recebe a sua bênção no nome de Jesus. Oh glória! Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, de se inscrever aqui no canal, compartilhar essa mensagem. Não se esqueça de comentar aqui embaixo também, fazer o seu pedido de oração.
Amém? Aqui no canal tem palavras abençoadas para a sua vida, sempre mensagens de Deus para o seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus venha estar te abençoando no nome de Jesus. Quando você se inscreve aqui, quando você curte, quando você comenta, você também abençoa e é abençoado. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, e até o próximo vídeo, até a próxima oração, até a próxima mensagem, se Deus quiser.